Olá, estudante, como é que você está? Tudo bem? Pronto para mais uma aula de língua portuguesa? Começando agora a aula de número 60 do nono ano, professor Wagner. E ali o material necessário para você utilizar na aula de hoje. Separe lá o seu caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, apontador, caneta e um dicionário. Coloque também lá a data do dia de hoje, o número da aula e a disciplina. Eu vou deixar aquele tempo de praxe para você fazer isso e na sequência iniciaremos a aula. Tudo certinho, tudo pronto? Separadinho, todo o material aí? Então vamos ao início da nossa aula, verificando o que nós aprendemos na aula passada. Acompanhe comigo aqui. Trabalhamos ali ainda com aquele texto, naquela notícia, cujo título é Prepare-se, o título, né, é Prepare-se, robôs vão roubar o seu emprego. É possível competir com as novas tecnologias? Essa aqui é a manchete da notícia que nós terminamos de ler e analisar na aula passada. Foram feitas algumas questões acerca dessa notícia, ali trabalhamos com estrangeirismos, lembra ali as palavras, eu separei ali alguns estrangeirismos que aparecem no texto da notícia. Trabalhamos também ali com concordância verbal, diferença entre a com H e o A sem H, né? O A com H e o acento agudo e o A sem H. Ali a diferença entre um e o outro, um é artigo e o outro é verbo. E trabalhamos também com advérbios de dúvida e hesitação. Ali essas palavrinhas que acompanham e modificam o verbo, o advérbio ou um adjetivo, acrescentando circunstância de dúvida ou hesitação. Vocês viram ali que existem vários exemplos de advérbios que acrescentam esse tipo de circunstância. Certo? Então vamos para a aula de hoje, que está começando. Eu vou começar com aquela pergunta básica. Você gosta de ler? E aí, gosta de ler? Gosta um pouco? Não muito? Está aprendendo a gostar de ler? Está descobrindo ainda o seu gênero preferido, o seu autor preferido, o seu estilo de texto preferido, de linguagem? É assim mesmo que funciona. A leitura é uma descoberta constante. Estamos sempre descobrindo novos autores, novos textos, novas ideias, novos estilos de escrever, de contar histórias. E esse processo é fantástico. Já parou para pensar no quão prazerosa e benéfica pode ser uma boa leitura? Já parou para pensar nisso? É algo realmente assim, que só quem vive, que só quem lê, que só quem tem esse prazer, quem descobriu, né, esse prazer de ler, pode explicar o que é. Porque é algo assim, para quem não tem muita noção, é algo assim inexplicável. Você já viveu a experiência de ser capturado por uma boa narrativa a ponto de quase não conseguir parar de ler? Sabe quando você começa a ler aquela história, termina o primeiro capítulo, você quer saber o que vai acontecer no outro capítulo, continua, aí já vai para o terceiro capítulo, você até então, no início da leitura, achou que chegaria no segundo capítulo e já pararia, né? Você continua lendo e vai e não consegue parar porque a história te prendeu, te capturou. Já aconteceu com você isso? Comigo várias vezes. É muito interessante, muito legal quando isso acontece. Difícil é encontrar tempo para conseguir ficar, né, lendo todos os capítulos aí que virão. Ou tem gente que finaliza livros aí em dias ou em um dia. Né? Depende do tempo que você tem para disponibilizar para a leitura. Mas é muito bacana quando isso acontece.
Ali tem uma frase do célebre escritor mineiro, o Carlos Drummond de Andrade: a leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que pareça, a quase totalidade não sente esta sede. Infelizmente, o nosso país não tem na sua história assim, uma ligação direta com leitores. Não sei se eu me fiz entender, mas assim, o brasileiro em geral, historicamente falando, não é um povo que é muito afeito à leitura. Infelizmente, por conta da nossa cultura de diversos detalhes. Há autores que dizem que o brasileiro saiu do analfabetismo e não passou pela biblioteca, saiu do analfabetismo e já foi direto para a televisão, não passando pela biblioteca. Estou falando em geral. É óbvio que existe muita gente que gosta muito de ler, que tem essa sede por leitura. Eu espero que você consiga se tornar alguém sedento por leitura, ok? Vamos então ali a essa obra que eu vou mostrar para vocês. Talvez você até conheça essa obra da Clarice Lispector, cujo título é Felicidade Clandestina. Eu tenho aqui o livro também, aqui comigo, e ali você vê a capa sendo mostrada desse livro, que é um livro de contos, e ali um dos contos chama-se Felicidade Clandestina, e é esse conto que eu vou mostrar para você nessa aula e na aula seguinte. Certo? Tem uma informação ali, acompanhe comigo. Felicidade Clandestina é uma coletânea de 25 contos da escritora brasileira Clarice Lispector, alguns dos quais já publicados anteriormente. Foi publicado pela primeira vez em 1971. Então aí informação a respeito do livro de contos Felicidade Clandestina. Clarice Lispector que tem uma maneira bem peculiar de contar histórias, com esse enfoque psicológico muito marcante. E é uma maneira bastante interessante de contar histórias. Você vai acompanhar comigo. Então vamos começar a leitura do conto Felicidade Clandestina? Vamos lá, então me acompanha aqui, leia comigo. A partir do título do conto, antes da gente começar aqui, a partir do título do conto, você consegue inferir o que ele vai abordar? Então ali, analisando o título Felicidade Clandestina, você consegue fazer ideia do que virá, do que será contado nessa história, nessa narrativa? Pensa de felicidade, o que seria algo clandestino, algo oculto, escondido, que está ali meio ocultado, nesse sentido de ser clandestino. Felicidade clandestina, o que seria uma felicidade clandestina? Vamos ler o conto então para você descobrir comigo aqui o que significa. Felicidade Clandestina, Clarice Lispector. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa por cima do busto, com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás, escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Qual seria o motivo de uma das personagens não usufruir da leitura dos livros e nem tampouco partilhá-los com as demais? Então, por que ali a personagem que é introduzida não gostava de ler, não usufruía da leitura e também não emprestava os livros para as colegas? Por que motivo isso acontecia? Você consegue imaginar? Então vamos continuar ali. Mas que talento tinha para a crueldade! Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar,
Nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres, comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente, informou-me que possuía As Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo, e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Então ali. O que você acredita que irá acontecer em relação ao empréstimo do livro? Então, o que você imagina? Ela vai emprestar? Não vai? O que vai acontecer? Porque ela prometeu, ela falou para a garota passar na casa dela que ela emprestaria aquele livro que ela queria tanto ler. Né? E ela disse que estava acima das suas posses, ou seja, ela não podia comprar o livro. Então vamos continuar ali. Até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar num mar suave, as ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria. Os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Então ali. E agora? Você acha que o livro As Reinações de Narizinho será finalmente emprestado? Porque veja, a personagem principal ali que conta a história, né, que narra a história, mencionou que a garota, dona do livro, emprestaria o livro para ela, pediu que ela fosse até a sua casa, para que a garotinha ali pudesse emprestar o livro. Só que chegando lá ela disse que não, que já havia emprestado, e aí acabou fazendo com que a menininha perdesse a viagem, com que a narradora perdesse a viagem, tivesse que voltar para casa sem o tão esperado livro. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte com ela ia se repetir com meu coração batendo. Então aqui tem um aspecto interessante desses contos, dessas narrativas da Clarice Lispector, que é essa questão psicológica. Ela começa devagar no meio da narração, ela fala sobre o que aconteceu com ela no futuro, em algumas situações ela volta para o passado, fala de lembranças, então é bem característico esse é um aspecto bem característico desses contos, dessas narrativas de viés mais psicológico. Isso aparece com muita frequência nas obras aí da Clarice Lispector. Então vamos continuar aqui. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho, mas adivinhando mesmo, às vezes aceito, como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Então aí, a primeira parte
desse conto chamado Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Vamos adiante com mais uma pergunta ali, ó. Como será o desfecho dessa situação? Ficou curioso? Aguarde. Tá? Como que você imagina que vai acabar a história? O livro vai ser, enfim, emprestado, né? A garotinha, dona do livro, vai se comover com a situação, vai, enfim, emprestar de bom grado aí o livro para a narradora, personagem. O que você imagina que vai acontecer? Aguarde. Na próxima aula você vai descobrir. Bom, agora é com você. Vamos então para a nossa primeira questão da aula de hoje. Acompanhe comigo ali a leitura. A respeito dos elementos destacados no fragmento, é correto dizer que... Então lá, fragmento. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente, informou-me que possuía as reinações de Narizinho de Monteiro Lobato. Então lá, alternativa A. Se referem aos nomes de uma peça teatral e de um lugar. B. Se referem aos nomes de um poema e de um autor. C. Se referem aos nomes de um livro e de um autor. Ou D. Se referem aos nomes de um autor e de uma obra literária. Então ali, as reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, se referem a quê? Você vai ali tentar identificar qual que é a alternativa que contém aí o que está sendo mostrado ali naqueles trechos destacados. A que aqueles trechos destacados se referem. Certo? Agora é com você. Eu já volto. Então vamos à resposta? Alternativa C se referem aos nomes de um livro e de um autor. Então o nome do livro As Reinações de Narizinho, o autor Monteiro Lobato. Ok? Vamos adiante. Questão de número 2. Após ler o fragmento, considerando também a leitura global do texto, ou seja, o todo ali que nós acompanhamos, responda: qual é a razão para a narradora comparar o que ela estava vivendo a uma tortura chinesa? Então vamos ali, a leitura do fragmento. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente, informou-me que possuía as reinações de Narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo.
e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro para outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Então ali, aquele trecho mostra, deixa bem claro, né, que ela foi enganada. E a narradora utiliza a expressão uma tortura chinesa. Então eu quero que você responda para mim então a pergunta ali. Ó. Qual é a razão para a narradora comparar o que ela estava vivendo a uma tortura chinesa? Por que ela fez essa comparação? Agora é com você. Eu já volto. Vamos verificar por que ela usou essa expressão. Então, lá. Ela disse isso porque a filha do dono da livraria falava que iria lhe emprestar um livro, o qual a narradora queria muito ler. No entanto, a dona do livro inventava desculpas para não concretizar o empréstimo. Então aquele trecho ali deixou bem claro isso, né, que ela fazia com que a garotinha fosse até a casa dela, dizendo que lhe emprestaria o livro e chegando lá ela inventava uma desculpa. Cada hora uma desculpa diferente. Então isso para ela, né, que queria tanto ler aquele livro, que gostava, que tinha aquela sede pela leitura, que é uma personagem que gosta muito de ler. Aquilo era uma tortura chinesa, uma tortura, né, assim, que a machucava muito, né? Não no sentido literal de machucar, mas que a magoava, que a chateava muito, que a deixava triste, nesse sentido. Ok? Então vamos para a próxima questão. Acompanhem comigo ali, ainda é o mesmo fragmento, só que agora muda ali a pergunta. Ao dizer que era torturada, a narradora utiliza uma figura de linguagem caracterizada pela utilização do exagero para tornar a mensagem mais expressiva. Que figura é essa? Então, você deve lembrar que existem várias figuras de linguagem. Nós já falamos sobre isso aqui, né, em diversas aulas. Então, qual que é a figura de linguagem que consiste no exagero, que se pauta, que se fundamenta pelo exagero, a partir do exagero, que se constrói a partir do exagero? A, metáfora. B, eufemismo. C, hipérbole. Ou D, comparação.
Agora é com você. Pensa um pouquinho aí, eu já volto com a correção. Vamos lá então, descobrir se você acertou ou não. Hipérbole, né? Figura que consiste no exagero, é a hipérbole. Vamos adiante. Questão de número 4. O pronome oblíquo em destaque substitui. Então nós temos ali no fragmento o pronome oblíquo. Acompanhe comigo aqui a leitura. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Então o lhe, que está ali destacado, substitui o que? Alternativa A, eu. Alternativa B, a ela. Alternativa C, ela. Ou alternativa D, os livros. Então, para evitar a repetição, né, de algum daqueles 4 termos, daquelas 4 palavras que estão ali, daquelas 4 expressões que estão ali listadas, foi utilizado o lhe. Quero que você me diga qual o lhe substitui. Ok? Agora é com você. Eu já retorno com a correção. Vamos verificar. Alternativa B, a ela, né? Observe lá, ó. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar a ela emprestados os livros que ela não lia. Até para evitar a repetição do ela, né? Utilizou-se ali o pronome oblíquo lhe, né? Como um mecanismo de coesão textual. Certo? Adiante, então, para mais uma questão de número 5. A respeito das palavras destacadas, assinale verdadeiro ou falso. Então vamos à leitura do fragmento.
Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Então, eu quero que você, analisando essas palavras em destaque, marque para mim ali quais são as assertivas ali verdadeiras e quais são as falsas. Então lá, ó. Elas representam substantivos. Verdadeiro ou falso? Marca lá. Elas têm pouca importância na construção de sentido. Elas são adjetivos. Elas permitem que o leitor consiga construir uma imagem de como é a personagem. As últimas duas palavras destacadas caracterizam especificamente o cabelo da personagem. Então, marque verdadeiro ou falso, de acordo com o que está ali destacado, e a gente já volta na sequência para a correção. Então vamos verificar se a primeira é falsa, né? Primeira assertiva ali. Não são substantivos, são adjetivos. Já dei a resposta de uma das frases ali. A segunda também é falsa, que elas têm, não tem pouca importância, elas têm bastante importância na construção de sentido. Elas são adjetivos, como eu já falei. Elas permitem que o leitor consiga construir uma imagem de como é a personagem. Também, a partir dos adjetivos, você consegue, pela caracterização que é feita, imaginar como é essa personagem à medida que vai lendo. E ali a última, também verdadeira, as últimas duas palavras destacadas caracterizam especificamente o cabelo da personagem, né, que eram os cabelos dela eram crespos e arruivados, certo? Então vamos agora falar um pouco sobre esse autor curitibano aqui, chamado Paulo Leminski, né, poeta curitibano que inclusive dá nome ali à pedreira Paulo Leminski, lugar ali muito conhecido, muito utilizado para a realização de shows, de eventos culturais. Ali é a foto do nosso Paulo Leminski. Vamos à leitura de um poema dele. Leite, leitura, letras, literatura, tudo, de Paulo Leminski. Acompanhem comigo então. Leite, leitura, letras, literatura, tudo que passa, tudo que dura, tudo o que duramente passa. Tudo o que passageiramente dura, tudo, não passa de caricatura, de você, minha amargura, de ver que viver não tem cura. Então aí o
o Paulo Leminski, muito conhecido por fazer esse jogo de palavras, por brincar com as palavras, com os significados, com as relações. Ele era muito bom nisso. Então vamos ali a questão agora com base nesse poema do Leminski. Exercício de número 6. No poema, não se pode afirmar que o eu lírico. Então, o que não se pode afirmar de acordo com o que é possível inferir ali daquele poema? Alternativa A. Tem o seu fazer literário influenciado pela literatura, que de forma contundente está ligada à sua própria vida. B. Repete palavras a fim de enfatizar o que diz. C. Está sereno e radiante. D. Diz que a vida é algo inexorável. Então, ali o exercício enunciado. No poema não se pode afirmar que o eu lírico é a voz que fala no poema. Então aqui, aquela voz que está ali falando dentro daquele poema, de acordo com essa voz, o que não se pode afirmar? Então agora eu peço que você releia esse poema, que você faça as relações aí entre as palavras, tente extrair ali significados, e daí você vai escolher a alternativa ali que não tem, que não expressa o que o eu lírico está demonstrando dentro daquele poema. Certo? Agora é com você. Eu já volto. Que o eu lírico está sereno e radiante, né? Isso não se percebe, não é possível perceber que ele está sereno, tranquilo, calmo e feliz, radiante, eufórico, nesse sentido. Não. O sentido vai no outro, né? O sentimento que o eu lírico expressa é outro, ou são outros, né? Que não sereno e radiante. Vamos à próxima questão. 7. A forma verbal passa tem o mesmo sentido nos dois versos em que foi usada? Por quê? Então, sim ou não? E por quê? É isso que eu quero que você responda. Agora é com você. Eu já volto.
Então vamos verificar. Não. No primeiro verso, o verbo expressa a ação de passar, tudo o que duramente passa. No quarto verso, passa de, tem sentido equivalente a ser somente. Quando o eu lírico diz que não passa de caricatura, ele está dizendo que tudo é somente caricatura. Percebeu a diferença ali, a diferença de sentido entre as duas formas ali, as duas aparentemente iguais, mas diferentes no que diz respeito ao sentido. Passa e passa ali com a preposição de. Certo? E agora vamos à nossa última questão da aula de hoje, a questão de número 8. Acerca da letra em destaque nos versos, é correto dizer. Então a gente tem lá o O em destaque em todos os versos. Alternativa A, que se trata de um artigo definido masculino. B, que funciona como determinante de um substantivo. C, que é um pronome oblíquo átono usado para complementar um verbo. Ou D, que equivale à palavra aquilo, um pronome demonstrativo. Agora é com você. Eu já volto. Vamos checar. Alternativa D, que equivale à palavra aquilo, um pronome demonstrativo. Tanto é que se você substituir todos os Os ali, você vai perceber que cabe a palavra aquilo ali. Ó. Tudo aquilo que passa, tudo aquilo que dura, tudo aquilo que duramente passa, tudo aquilo que passageiramente dura. Percebeu? É isso. Então chegamos aí ao final de mais uma aula. Até a próxima. Cuide-se. Tchau, tchau.